Bom dia, feliz sábado, bom dia Aline, bom dia para você que está aqui ao vivo com a gente, com mais um Chá das Alines, episódio 40, quarentamos, Aline. Uau, ainda bem que é só no episódio, né, Aline, que a gente está nos 30, nós estamos nos 30 ainda, na mentalidade. Estou aqui com meu chazinho de limão com lemongrass, capim santo, uma delícia, o cheirinho aqui do escritório está muito gostoso. A gente tem um episódio na série de gestão financeira, amei o tema que você trouxe, mas vou deixar você dar bom dia, né, gente, antes de começar aqui nosso episódio. Bom dia, Aline, bom dia para vocês que estão aqui com a gente. Eu estou aqui também com o meu chá para a gente poder começar. E hoje eu estou com um chá de maçã com canela. Canelinha que a Aline não gosta, pro lado de cá eu já gosto. Então, eu estou aqui com o meu chazinho de maçã com canela, uma delícia. A gente estava conversando aqui antes, né? Então, já tomei aqui praticamente a metade do chá, mas está tudo bem. Ainda tem chá para o episódio de hoje, então está tudo certo. E, Aline, é verdade, hoje nós vamos entrar no episódio 40 e a gente vai falar sobre finanças, e é um tema que eu trouxe sempre quando eu escuto algo na nossa comunidade, e também algo que às vezes eu estou passando. Então, esse episódio, ele falou, quando eu estava estudando, falou muito comigo, e eu vou trazer muitos exemplos pessoais aqui também, né? Porque é importante, né? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, é dessa forma, ela corta na gente primeiro, e aí a gente traz para poder, porque se cortou em mim, vai cortar em muitas outras pessoas. Então, eu vou estar trazendo aqui também o que essa palavra falou ao meu coração. Então, o título, né, desse episódio de hoje é Quebra da Mentalidade de Escassez. Nós vamos hoje aqui ver um pedacinho, né? Porque não é fácil quebrar a mentalidade, né? A gente sabe que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Em muitas coisas, mas não é fácil quebrar. Então, a gente vai estar trabalhando em um pedacinho, porque isso aqui é um processo que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, tá? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, né, falando coisas que dá para sentir que elas estão com essa mentalidade de escassez. A gente consegue ver nas palavras das pessoas, né? Que a gente fala coisas que às vezes a gente nem pensou. Quando a gente está falando, vem do coração. A boca fala o que o coração sente. Então, quando a gente está conversando com alguém, tal, geralmente a gente expressa coisas que a gente nem tinha raciocinado de verdade, não tinha trazido para a razão ainda. Muitas vezes sai direto do coração. E tem muitas palavras que a gente fala que acaba mostrando como a gente realmente acredita em algumas coisas, né? E eu vejo muitas pessoas trazendo esse padrão invisível, que é o padrão da escassez, e esse padrão ele mantém as pessoas cansadas, ansiosas, com aquela sensação de que nunca é suficiente, né? E a gente vai estar falando sobre isso hoje, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, eu estou trabalhando, estou virando o relógio trabalhando, eu não paro nunca, né? Quem descansa fica para trás. Então, muitas vezes, isso está ligado num padrão de escassez, e a gente vai aprender isso hoje na palavra de Deus, né? Como identificar isso e uma forma de quebrar isso assim também, que é a forma que Deus usou para quebrar isso com o povo dele ali nos exemplos da Bíblia. E o texto que a gente vai trazer hoje, Aline, é o texto de Neemias, né? Esses dias eu estava estudando Neemias, Esdras, Neemias, Ageu, eu estava estudando todo aquele período da história, quando o povo sai, né, da escravidão na Babilônia, né, daquele cativeiro, e eles voltam, tem que reconstruir tudo, a identidade, tudo, né? E eu aprendi muito, e uma das coisas que eu aprendi, que eu vi em um versículo ali, que estava ali no meio, era sobre isso, e eu quero trazer, você lê o versículo para a gente, aí eu vou trazer o contexto do texto, só para todo mundo que está com a gente entender, né, o período da história, entender o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Exato, Aline, e a gente tem que entender que isso é inconsciente, né? Ninguém quer ter esses pensamentos. São crenças que a gente tem como verdades, né? Seja por experiência ali na infância, a vida inteira, ou seja por escutar e dar significado para aquilo ali.
E aí a gente coloca como verdade né, na vida da gente. E quando está na fase adulta, está refletindo tudo isso, né? Então, é importante que vocês entendam que ninguém quer ser escasso, né? A gente não tem esses padrões porque a gente quer, é inconsciente, mas a gente precisa identificar. Como a Aline falou, tem palavras, maneiras de falar, que você já sabe que a pessoa tem aquele padrão, né? Tem aquela crença de escassez. Vamos então para o texto bíblico, Neemias 10, 31. Se estrangeiros trouxessem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo 7º ano não colheremos o que a terra produz e perdoaremos todas as dívidas. Então vamos lá, vamos para o contexto. O que estava acontecendo aqui quando esse versículo apareceu? Porque a gente nunca pode ler um versículo e já tirar conclusões, a gente tem que entender todo o contexto, né, da história. Então, o que estava acontecendo aqui? O povo eles estavam cativos na Babilônia. Voltaram, né? Deus ali, acabou os 70 anos, que Deus já tinha falado que esses 70 anos, acabou, e o povo começou a voltar, foi voltando aos poucos, né? E aqui, nessa parte que a gente está lendo, é a parte quando Neemias volta, né? Neemias, ele é o terceiro ali a voltar, porque teve primeiro Zorobabel, depois veio Esdras, e depois que veio Neemias, cada um teve uma função na reestruturação. E Neemias, uma função dele que a gente reconhece muito é que ele ajudou a reconstruir o muro. Mas não foi só o muro, ele ajudou também a reconstruir Israel como uma nação, com identidade, cultura, reimplantar tudo que o povo tinha perdido enquanto eles estavam ali cativos na Babilônia. Então, quando Neemias estava fazendo isso, ele conseguiu identificar algumas falhas ali no povo que estava acontecendo, né? E uma dessas falhas era que o povo ele não estava guardando o sábado como a lei de Deus falava. O povo estava trabalhando around the clock, né? Eles estavam todos os dias sem parar trabalhando ali. E aí, Neemias, o que ele faz? Ele identifica outras coisas também. Isso aqui foi só uma das coisas que ele identificou. Ele identifica outras coisas ali também estavam erradas e estava corrigindo tudo. E ele fez um acordo público. Ele fez um acordo ali que todo mundo ia ter que assinar, pelo menos os líderes de família, né? Não cada pessoa, mas um líder de família representando a família dele, da tribo ali. Então, ele fez esse acordo público e colocou o que as pessoas iam ter que fazer. E esse versículo é um pedaço do acordo, onde eles estavam acordando de parar de trabalhar no sábado, né? E esse acordo aqui não era um acordo fácil, Aline, não era um acordo fácil. Por quê? Olha o que Israel estava passando naquela época. Eles tinham acabado de voltar para lá. A economia, ela estava fraca ainda. Por quê? O povo estava trabalhando o dia inteiro na construção do muro. Todo mundo estava trabalhando na construção. Eles não tinham tanto tempo para ficar na agricultura. Naquela época era agricultura mais, né? Os animais ali, agricultura e tal, pecuária, né? Então, eles não tinham tanto tempo, eles não estavam conseguindo desenvolver isso, porque eles estavam com o tempo todo ali no muro. Então, eles estavam vivendo uma época economicamente difícil. A cidade eles estavam construindo muro, eles tinham parado de trabalhar o tempo que eles deviam dedicar para a terra, para as coisas deles, para ter dinheiro, né, para ter riqueza. Eles tiveram que parar para essa construção. Então, estavam vivendo isso, a cidade era grande, tinha poucas pessoas na cidade, não era uma cidade que estava estruturada, com comércio rodando, né? Não tinha isso em Israel ainda, lá em Jerusalém ainda. Então, eles estavam vivendo uma época difícil financeiramente. E olha que interessante, bem nessa época do difícil, aí vem esse acordo para eles terem que parar de trabalhar um dia. E aí, eu coloquei aqui, coloquei aqui uma frase, que é uma frase para a gente poder estar pensando, né? Deus, ele não pede descanso quando sobra, mas quando está faltando. É muito fácil a gente falar assim, ó, a empresa está rodando, está entrando muito dinheiro, agora eu vou descansar, agora é hora de descansar. Mas não, eles não estavam nessa fase. Eles estavam numa fase de construção, numa fase que estava construindo cidade, construindo a reconstrução da cidade, reconstrução da vida. Hoje as coisas acontecem até mais rápido. Antigamente tudo era mais devagar, porque tudo era na mão, no manual, não tinha chat GPT para poder construir um business mais rápido, criar processos, não tinha isso. Era tudo na mão ali, feito, né? Carregando, não tinha máquinas para carregar pedra. Então, tudo naquela época era mais demorado para acontecer.
Então, eles estavam nesse período de reconstrução, muito trabalho, todo mundo estava cansado. Alguns textos atrás tem um versículo que fala, Neemias fala que o povo estava falando que a gente está cansado carregando pedra, quando é que essa construção vai acabar? Então, estava todo mundo cansado, tudo na construção, e nessa hora que eles falavam, nossa, a gente precisa trabalhar também para sustentar a nossa casa. Nessa hora, Deus fala para parar. E aqui é que eu penso, né, nessa mentalidade. Por quê? Hoje em dia tem muito essa mentalidade. Né? Tem pessoas que falam, que se gabam, né, de falar assim, eu trabalho, tô até com olheira, tô com olheira, de tanto que tô trabalhando, eu tive que virar à noite, eu tive que sacrificar minha saúde. Olha, para eu construir esse império que eu tive hoje, lá atrás eu tive que sacrificar minha saúde, eu não comia direito, não dormia direito, só no trabalho. E quando eu leio isso aqui, eu vejo que eles também estavam numa fase de construção. E Deus falou para parar. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo lugar nenhum falando que Deus quer que eu sacrifique a minha saúde, que eu sacrifique o meu tempo de descanso, porque eu estou construindo algo grande, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer. Né? Então, assim, a Bíblia fala de equilíbrio. Sim. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. A Bíblia fala assim, olha, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, quer dizer, não é que a gente vai ficar descansando o tempo todo, não. Mas a Bíblia ensina equilíbrio. E muitas vezes, né, Aline? Isso, prioridade. E muitas vezes essa nossa coisa de ficar fazendo... Né, a gente estava um tempo atrás, né, no Clube de Avanço, falando sobre isso. Então, por isso que tanto eu fiquei pensando nesse assunto aqui. Porque a gente falou muito da mulher Carlão, né? Daquela mulher que faz, sempre está fazendo, tem que fazer, tem que trabalhar, não pode parar, né, o tempo todo, né, não tem descanso. Cria uma nova rotina que às vezes a gente não consegue nem dormir de tanto que está trabalhando. Né? Então, assim, isso pode estar ligado na escassez. É por isso que eu quero trazer isso hoje. Isso pode estar ligado numa mentalidade de escassez. E aqui, nessa palavra, estava ligado, o fazer muito que as pessoas estavam querendo fazer todo dia, não descansar, estava ligado na mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, ela não começa na Babilônia. O texto aqui fala da volta da Babilônia, mas não começou lá. Sabe onde começou? Lá no Egito. Veio de outras gerações. Uau. E na nossa vida, como você mesmo falou aqui no começo, a gente sempre está alinhada, né? Porque você trouxe isso, né? É que a gente veio lá de trás. E realmente, aqui veio lá do Egito, quando eles foram escravos pela primeira vez que a Bíblia relata. Uhum. E a mentalidade de escassez, dessa escravidão, de ter que fazer, começou lá no Egito. E ela veio, e ela está refletindo aqui de novo. Essa mentalidade sempre vai querer voltar. E é sempre tempo de alinhar. Então, aqui nesse texto de Neemias, ele estava simplesmente realinhando uma coisa que Deus já tinha tratado lá atrás. Isso fala para a gente que a gente nunca vai estar pronto. O processo nosso nunca vai acabar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para realinhar. E nesse período agora, nessa hora agora que eu estou lendo isso aqui, eu estou estudando isso aqui, caiu bem numa semana que eu tive que fazer um realinhamento. Aconteceu uma questão financeira esses dias, que é uma coisa que eu estava querendo que acontecesse, né? Aconteceu, só que voltou de novo aquele medo da escassez, sabe? Por um investimento que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um investimento, e quando eu tirei o dinheiro da minha conta de investimento para fazer esse investimento, veio o medo de novo de faltar. E aí eu falei, meu Deus, mas Deus já trabalhou isso comigo, e por que está voltando? E esse texto aqui está nos ensinando isso. Sempre a gente vai ter que alinhar. Então, Deus deu essa lei para eles lá no Êxodo. Aí agora Neemias está realinhando porque o povo voltou. E o livro de Neemias tem 13 capítulos só. Aqui é o capítulo 10. Mas no capítulo 13, Neemias tem que realinhar de novo, que o povo voltou para o padrão de novo a trabalhar no sábado. Neemias tinha se ausentado, sei lá, alguns anos de Israel, porque ele teve que voltar para Babilônia, que ele trabalhava lá. Então, quando ele foi para a Babilônia, ficou um tempo lá, e quando o rei liberou para ele voltar de novo, ele voltou e o povo estava voltando para os padrões de novo. Isso aqui nos fala o quê? Essa coisa de escassez, no caso de escassez que a gente está tratando aqui hoje, né? A gente sempre vai ter que voltar para o momento para realinhar e falar, ok, o que a gente tem que fazer? Né? Aline, uau! E qual que é a tendência, né, da nossa natureza humana? Querer ser Deus da própria vida, né? E quando a gente sai, que precisa realinhar, o que está acontecendo? A gente não está na dependência do Senhor.
A gente está querendo resolver as coisas nas próprias forças, né? Existe sim um preço, né, para você conquistar algo, para você aprender, para você conseguir algo diferente. Você tem que aprender, desenvolver, mas né, o que o Senhor fala, né? Para a gente buscar Ele em primeiro lugar. Então, quando a gente inverte a ordem, aí a gente cai nesse círculo de escassez. É bem isso. Acabei de pensar nisso agora, nesse minuto. Quando a gente perde esse foco, a gente entra nesse círculo de escassez e a gente tem que realinhar para focar de novo. Porque é bem isso. Ó. Hoje mesmo a gente está aqui e o Mike teve que viajar para ver a família e eu não pude ir, porque tinha vários compromissos que a gente tinha que fazer, tinha umas coisas que eu tenho que trabalhar, gravar, e é assim, né? A gente fica com o coração na mão. Eu não vou ver a família, mas ele está indo. Mas são sacrifícios que a gente faz ao longo do caminho, porque tem compromissos, tudo é diferente de você nunca ver ninguém, não dormir, não comer, né? Ficar doente, sacrificar a família e a saúde, né? Não tenho tempo mais para ninguém. É completamente diferente. Aí entra nesse ciclo, né? É sim, Aline, porque é equilíbrio, é o que a gente está falando. Você está falando de um equilíbrio, né? Tipo, tem hora que não tem como fazer uma viagem, tem que falar não, e tá certo, a gente tem que pôr limites. E a gente vai falar sobre isso. Aqui mais à frente a gente vai falar sobre colocar limites, então tem que pôr limites, mas limite para todos os lados, né? A gente tem que pôr limite para a gente ter equilíbrio. O que Deus quer fazer é equilíbrio. Né? Exato. E não é que 100% vai estar assim, né? A gente sempre vai estar equilibrando, né? Situações, áreas da vida, né? E com foco dele em primeiro lugar, porque senão a gente vira. Isso, esse episódio de hoje é sobre isso, além sobre trazer de volta o equilíbrio, né? Então, talvez o título até poderia ter alguma coisa assim, mas tá bom. Quebra da mentalidade de escassez, mas na verdade é também trazer de volta o equilíbrio que a gente tem que ter. Então, eu trouxe 2 pontos aqui, Aline. O primeiro ponto é para a gente identificar o padrão de escassez, e o segundo ponto é para a gente quebrar isso, através do que a Bíblia ensina, como quebrar fazer essa ruptura, né? Desse padrão, desse ciclo de escassez. Então, aqui, olha, o padrão de escassez, qual que é o pensamento? Se eu parar, eu perco. Né? Então, quando você fala assim, não, se eu parar de fazer, eu vou perder. Se você sentir que é uma perda, se você parar, eu estou perdendo. Né? Muitas vezes eu me cobro por isso, né? Tipo assim, às vezes eu estou no meu momento de descanso, enquanto eu estou ali, parece que eu estou perdendo tempo. Às vezes até quando eu estou comendo, às vezes eu estou comendo e eu falo, nossa, eu me sinto mal de estar comendo, porque eu tinha que estar trabalhando. Então, se eu parar para comer, eu estou perdendo tempo que eu poderia estar trabalhando. Então, isso aí é ele querendo voltar, é o padrão de escassez querendo voltar. Se eu não aproveitar essa oportunidade agora, não vai ter outra. Escassez sempre vai ter oportunidades. Né? Sempre vai ter uma outra oportunidade. Não é aquela, talvez aquela que você perdeu não vai ter mesmo, ela não vai voltar, mas vai ter outras melhores. E vai ter outras, sempre vai ter oportunidade. Se eu não trabalhar mais que todos, eu vou ficar para trás. Então, eu tenho sempre que estar fazendo, sempre tem que estar fazendo. E essa coisa de fazer muito, fala muito da gente, de quem que a gente põe o nosso valor. Às vezes a gente sente que a gente é valorizada por muito que a gente faz. Né? Eu só vou ser valorizada se eu fizer muito. Então, a gente quer provar o nosso valor através de muito trabalho também, né? Então, isso aqui alguns pensamentos, né? E onde que o padrão nasce? Aí é que eu coloquei aqui, mas eu já até adiantei, que o padrão lá, aqui, né? O padrão não nasceu na Babilônia, o padrão nasceu no Egito. Então, o nosso padrão, ele nasceu onde? Não foi hoje, não foi ontem, não foi nem quando a gente era criança. Ele nasceu lá dos nossos avós, dos nossos tataravós, de gerações passadas que já vieram trazendo esse padrão aqui até o dia de hoje. São pessoas que passaram por escassez lá atrás e viveram, talvez morreram na escassez da nossa família. Isso foi passando no nosso DNA. Então, todos nós temos que trabalhar com isso de alguma forma, até quem tem muito, mas sempre nunca é suficiente. Né? Porque tem pessoas que têm muito, mas não sente que aquilo ali é suficiente. Né? Então, a escravidão, ela forma uma mentalidade onde o valor da pessoa está ligado àquela produção constante. Né? Então, isso que eu falei. Às vezes, o valor, eu só tenho valor se eu produzir o tempo todo. Se eu fizer. Então, olha aqui, olha, o medo de faltar, o que o medo de faltar gera, né? A escassez, ela traz aqui, a escassez é o quê? É medo de faltar.
É medo de não ter mais ali na frente. Então, eu trouxe aqui 3 pontos aqui de um ponto de vista psicológico e comportamental, tá? Então, assim, olha, o que o medo de faltar gera? Ele gera um acúmulo compulsivo, nunca é suficiente, né? E olha o que Paulo falou, eu sei estar contente com tudo. Então, a gente tem que criar dentro de nós esse estar contente, sabe? Mesmo se a gente está naquela fase, né? O Thiago Brunet, ele fala de 3 fases financeiras. Tem a fase que você está, não escassez, mas a fase que você está ainda naquele modo de sobrevivência. Né? Aquela fase que você ainda tem que ficar esperando sempre Deus te suprir, porque às vezes seu dinheiro não vai dar, está em dívida. Então você está naquela fase que sempre tem que esperar Deus suprir. Mas Deus vai suprir, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ficar ansioso pelo básico, né? A fase 1 é a fase do básico. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, né? Eu tenho tudo isso aqui. Deus está me... Mesmo quando eu olho lá atrás, quando eu estava em dívida, lá atrás, sabe, 10 anos atrás, que eu ficava ansiosa com a conta de luz, que eu sempre conto essa história, mas quando eu volto hoje pensando, eu penso, olha, eu não precisava ter ficado ansiosa, porque a minha luz nunca foi cortada, né, por causa disso. Deus sempre supriu. Né? E até mesmo se alguém estiver aqui nos ouvindo, ali fala, mas a minha luz foi cortada. Mas de alguma forma resolveu. Né? Para o meu caso, nunca cortou, mas tem pessoas que cortou, mas depois deu um jeito e conseguiu resolver e voltou. Então, tipo assim, eu estou viva aqui, não abalou, né? Nada que aconteceu. Então, assim, às vezes a gente pensa que tem esse pensamento, né? Tipo assim, e sempre quer ter mais, porque nunca é suficiente. O outro, trabalhar sem limite, você ficar com essa exaustão, colocar valor no trabalho, não parar de trabalhar a hora nenhuma. Ou então, dificuldade de dizer não. Toda oportunidade você tem que pegar. Porque né, não consegue dizer não porque você precisa daquilo, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Então, isso aí tudo mostra, tudo isso mostra o medo que a gente tem de faltar, tá? Então, isso aqui é algumas coisas, né, Aline? É claro que a escassez, ela mostra de várias outras formas, mas isso aqui não tem como a gente falar aqui em meia hora tudo que a escassez, ela forma. Mas é mais ou menos isso aqui, esse caminho. Né? Se você que está com a gente aqui identificou algo aí em você, de alguma coisa que eu falei, é o padrão de escassez querendo vir tomar conta do seu coração. Agora, como que a gente quebra isso? Né? Que é o importante. Como que eu quebro isso? Essa lógica aqui da escassez. Então, eu vou voltar para o texto. E o texto tem uma palavra-chave, que é Shabá, né? Que é parar, que a gente traduz por sábado. Né? Mas não é, na verdade, o que Deus estava falando é parar. É o dia de parar. Né? Então, assim, o que Deus queria que vocês têm que ter um dia para vocês pararem. E também na plantação, vocês têm que ter, depois de 7 anos, tem que ter um ano para parar também de colher, para deixar a terra também descansar. Então, é o que Deus está falando. Deus criou o nosso corpo que ele precisa de parar para descansar. Então, se eu não paro para descansar, é por isso que vem doença, é por isso que vem tanta coisa. Porque eu não estou parando, mas Deus criou um corpo que tem que parar para descansar. E até a terra tem que parar. É por isso que hoje a comida não é igual era antes. Hoje a terra não tem um descanso mais, né? Vai só produzir, aí joga produto químico para ela conseguir produzir mais. Não é igual antigamente que deixava a terra se recompor e tudo mais, né? Então, a terra tem que descansar. Nós temos que descansar. E aí, o que Deus criou? Olha que interessante, que é uma estratégia que a gente pode usar. Ele criou esse dia do sábado, do Shabá. E o que é isso? Como que um padrão é criado na nossa vida? O padrão ele é criado por repetição. É tudo que a gente escuta por repetição. Então, por exemplo, na minha casa, meus pais falavam o tempo todo: menino, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, tem que trabalhar muito para ter dinheiro, tem que, sabe, é muito difícil ter dinheiro. Sei lá, várias frases assim, né? Das vacas magras, vacas gordas. Meu pai falava: aí, tem um tempo de vaca, não tem dinheiro. E a gente tinha muito aquela coisa de ou era muito, ou às vezes nada. E aí, ou era uma super viagem, ou não fazia passeio nenhum. Ou era uma super festa, ou não fazia nenhum bolinho em aniversário. Então, era bem esses extremos, assim. Eu lembro disso. Lá em casa também era um extremo assim também. A gente, assim, até que festinha a gente tinha, não era mais ou menos igual. Mas, assim, tinha algumas coisas, tinha época do ano, ou alguns anos,
era muito, né? E tipo assim, outros não tinha quase nada. A gente estava acostumado, porque quando você acostuma no bom, é tão ruim desacostumar daquilo, né? Por exemplo, eu lembro de épocas na minha casa que a gente tinha uma empregada de segunda a sábado. E eu lembro que o único dia que a gente ficava sem ajuda era domingo. Aí domingo a gente ia para a igreja, comprava comida pronta, porque não tinha ninguém para fazer a nossa comida. Então a gente comprava uma comida pronta no domingo e deixava as vasilhas tudo lá numa outra cozinha. A gente tinha duas, né? Tinha uma, tipo, não uma cozinha, mas tinha uma outra área de serviço. Aí, para a cozinha não ficar suja, feia, jogava tudo lá na área de serviço, que aí na segunda-feira, quando a pessoa chegasse, já chegava lavando ali com as vasilhas, já cuidando daquilo ali. Então, a gente tinha, assim, muito, né? Aí tinha época que estava nas vacas magras, como você falou, aí não tinha nada, porque aí tinha ou talvez uma faxineira uma vez no mês. Então, assim, era também lá em casa, era bem assim, alto e baixo. Mas olha que interessante, o que Deus criou, que a gente pode criar na nossa vida. Ele criou o Shabá, que é o descanso todo sábado. Assim como o padrão, ele é criado com repetição, para você quebrar o padrão, você tem que criar uma repetição boa. O sábado é uma repetição boa. Ele acontece toda semana. Toda semana eles vão ter que parar e confiar em Deus. Toda semana parar e confiar em Deus. Então, assim, Deus estava quebrando um padrão ruim, criando um padrão bom de repetição, que é o sábado. Por isso é que tem que parar toda semana para você. Então, quando a gente quebra isso, quebra. E eu não estou falando só de parar um domingo, né? Hoje a gente para no domingo, porque o calendário, né, nosso mudou e tal. Então, não é o mesmo calendário que o povo de Israel tinha. Mas a gente para no domingo, não tem problema. Mas é parar. Hoje em dia tem até a moda de ócio criativo, né? Mas isso aqui Deus já falou, não é moda de hoje, ócio criativo. Deus nos criou para parar. Deus criou, né, o ócio criativo. Deus criou o ócio criativo. Tem tanta coisa, o trending, né, que né, especialistas comportamentais falam, e está tudo na Bíblia. Tem muito que está na Bíblia, né? Tem muito que está na Bíblia. Então, assim, Deus. Então, olha aqui. Hoje a gente entende, né? Estudando na terapia e tal. O Paulo Vieira mesmo ensina de fazer várias coisas repetido. Né? Tem até as frases lá que eu nem sei falar igual eles falam, os terapeutas falam, os coaches, né? Que é não sei o que lá, você vai repetindo, repetindo, até aquilo virar um novo padrão na sua vida. E Deus já fez isso. O sábado é isso. A instituição do sábado é quebrar o padrão da escassez, é você parar de acreditar que você é que vai fazer tudo, vai fazer acontecer, que a provisão vem de você, se você não trabalhar, ninguém vai prover para você, se eu não fizer, ninguém faz por mim. Deus está falando, não, você vai parar, porque quem te prover para você sou eu. É eu que vou te prover. E aí, Aline, tem algumas coisas aqui que eu coloquei, como a gente quebrar, então, esse ciclo. Então, o que a gente tem que fazer, né? Ter limites claros. Igual você falou, ter limite claro, limite do tempo, os nossos limites de parar, a gente tem que entender os nossos limites, de dizer não também. Então, é importante a gente ter esse limite claro. E às vezes, nem sempre tem hora que tem pressão para ter esse limite. Então, por exemplo, aqui, olha, os povos vizinhos, eles continuavam indo lá no sábado para vender. Eles não tinham que parar, eles não paravam, eles continuavam indo. E eles sabiam que eles estavam precisando de comprar, precisando de fazer comércio, e eles tinham que ver toda aquela tentação ali e não ir. Então, assim, muitas vezes a gente tem que criar o limite até mesmo na tentação. Eu lembro quando eu estava quando eu estava em dívida, eu estava saindo daquele padrão de dívidas, né? Eu estava quebrando aquilo. Eu lembro que muitas vezes eu tive que falar não. As pessoas iam viajar, iam passear, e às vezes era uma tentação, que você queria ir também. Né? Você queria fazer, todo mundo está fazendo, mas tinha que falar, não. Acabei de pagar esse empréstimo do carro, aí eu quero entrar numa outra dívida para poder começar a pagar um outro carro. Você quer entrar naquilo ali, né? Mas você tem que. É uma tentação, mas você tem que saber o seu limite, né? De até onde você pode ir. Então, colocar os limites, mesmo quando tiver uma tentação, quando tem que falar o não, né? Um outro ponto é para tomar decisões financeiras, parar, né? Eu esqueci de colocar um R ali. Parar de tomar decisão financeira apenas pelo medo. Muitas vezes a gente até fala, a gente até conversa aqui nós duas sobre isso, né? Que a gente tem que tomar uma decisão e falar, será que eu tô com isso? Será que é escassez? Ou será que é isso o medo de fazer? Então, a gente, assim, é medo de faltar? Eu tô tomando essa decisão aqui porque eu tô com medo de faltar? Uma coisa que eu aprendi, que a gente não. A mentalidade do pobre e do rico, né? Não estou falando de dinheiro. Mentalidade pobre e mentalidade rica, né? É quando você
quando a mentalidade pobre é quando você, por exemplo, tem que fazer uma coisa e aí você teve que pagar alguma, por exemplo, eu estou fazendo esse investimento. Aí qual que é a mentalidade pobre? A mentalidade pobre foi a primeira que veio no meu coração. Que foi o quê? Agora eu vou ter que cortar tudo. Vou ter que cortar a despesa, vou ter que cortar tudo porque eu estou fazendo esse investimento. Isso é mentalidade pobre. Na hora que veio, eu identifiquei. E eu falei, não, essa mentalidade é pobre. Eu tenho que ver como que eu vou fazer mais dinheiro. Como que eu vou fazer mais agora para poder repor lá onde que eu tirei? Não posso, não sei. Agora eu vou ter que cortar, não vou comprar roupa esse mês, eu não vou, né? Aquelas coisinhas que eu gosto de fazer para mim, eu não vou fazer esse mês, não vou num restaurante, não vou fazer aquilo, porque agora eu tenho que cortar. A mentalidade pobre pensa em cortar. A mentalidade rica pensa, o que eu vou fazer para poder criar mais renda aqui, criar mais dinheiro? Isso. Entendeu? Então a gente tem que identificar. E eu tive que fazer isso esses dias mesmo que aconteceu isso e que eu tive que identificar, né? Eu trouxe esse texto aqui justamente para trabalhar com as coisas que eu estava trabalhando comigo mesma, tá? Outra coisa, olha, criar espaços intencionais de não produção. Então, criar esses espaços de descanso, a gente precisa desses espaços de descanso. Outra coisa, lembrar conscientemente das provisões passadas. Nossa, isso aqui foi uma coisa que eu fiz. Até antes de escrever, eu comecei a pensar todas as vezes que Deus proveu para mim. Eu falei assim, olha, lá atrás, igual eu falei aqui agora, né? Lá atrás eu comecei a pensar, eu nem precisava de ter ficado tão ansiosa por causa da conta de luz, porque Deus proveu. Quando eu volto, todas as ansiedades que eu tive no passado, quando eu volto hoje, eu penso, nem precisava de ter tido. Né? Deus, e Jesus já falou, não fique ansioso por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, beber. E aí, quando eu olho para a minha vida, e quando eu olho para a minha casa hoje, né? Eu tenho que vestir, hoje eu tomei meu banho, vesti uma roupa, eu tenho que vestir, eu tenho que comer, e não é bobeira. Eu tenho comida boa que realmente alimenta meu corpo. Eu tenho fruta, eu tenho várias frutas diferentes, eu tenho vegetais, eu tenho carne, eu tenho ovo, sabe? Eu tenho coisas que saudáveis ali. Comprei nuts, sabe? Coisa saudável. Então, eu tenho comida que realmente alimenta o meu corpo, né? Então, assim, vamos olhar para as provisões. Olha, meu aluguel todo mês está pago, né? Minha conta de luz desconta na minha conta. Eu nem sei qual o dia que ela está descontando, mas desconta. Eu não preciso nem preocupar mais com conta de luz, minha internet, meu telefone, tudo desconto automático lá na minha conta. O dinheiro está lá. Começa o mês, tenho dinheiro ali para poder pagar as contas do mês. Então, assim, quando veio assim, eu estou falando isso, Aline, porque foi esse exercício que eu fiz esses dias, né? E eu vou te falar, hoje, vê quantos dias atrás, ó. 3 dias atrás, que nós estamos aqui, ó. Há 3 dias atrás, isso que eu estava fazendo esse exercício aqui. E que eu estava pensando assim, olha, quando veio o medo de escassez, começou, eu estava realinhando, eu comecei a fazer isso, comecei a lembrar de tudo que Deus me deu, e de tudo que Ele está me dando, de como Ele está provendo, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quer dizer, nada vai me faltar. Por que eu estou preocupada com isso? Né? Então, começar a lembrar. É incrível a gente olhar para isso que ele fez que ele faz na nossa vida e o que ele faz através da nossa vida. Sempre falo isso também, porque olha só as habilidades que você desenvolveu e quantas vidas você já tocou financeiramente, quantas empresas transformadas, quantas vidas. Hoje é um método, é um livro. Olha só o que Deus fez com um momento de dificuldade da tua vida. E é assim que ele age, e é assim que a gente tem que entender momentos de desafios na vida da gente. A gente precisa desses momentos para poder nos desenvolver. Né? Deus não permite a gente sofrer ou passar por uma dificuldade, ou um desafio, ou uma questão do nada, por nada, só porque ele não está prestando atenção em você. Né? Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente olha para trás, né, como você está falando, esse exercício, né, vê a presença dele em tudo ali, e o que ele vai fazer com esse momento para frente também. Isso, se ele fez até agora, né? E quando eu estava fazendo esse exercício, qual que é o versículo que veio na minha mente, né? Eu comecei até a chorar, falei assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se o Senhor nos ajudou até aqui, ele vai parar agora? Ele veio até aqui. Aí agora ele vai parar do nada. Não vai parar, ele vai continuar. Então, a gente tem que fazer esse exercício sempre, né?
priorizar o propósito antes do ganho imediato. Então, quando a gente prioriza o propósito que a gente tem, né, no trabalho, e eu falei isso com Deus esses dias, antes de eu escrever isso aqui, eu estava falando isso com Deus. Eu falei assim, Deus, olha, eu não quero ficar preocupada com isso, eu quero preocupar com o propósito que o Senhor me deu, a missão que o Senhor me deu. O Senhor me deu um propósito, a missão de ensinar. Então, eu quero dedicar o meu tempo, não para ficar ansiosa com essas coisas, mas para poder estudar e entregar o meu melhor. E eu falei, olha, quando a gente for fazer o chá das Alinhas, eu quero entregar o melhor chá das Alinhas. Quando eu vou dar aula no MBA, eu quero entregar cada dia a minha melhor aula até então. Então, assim, minha preocupação, né, a gente fala, nem é bom a palavra preocupação, mas o meu foco, eu quero que seja esse, de pegar o propósito, a missão que Deus me deu e fazer o meu melhor com aquilo e focar nisso, né? Então, priorizar o nosso propósito antes do ganho, né? Para que eu tenho minha empresa? Qual que é o propósito da minha empresa de verdade, né? E confiar em Deus como meu provedor. E sempre lembrar que Deus é o nosso provedor. Não importa qual a estação da vida que você está. Se você está naquela estação que ainda está naquele pouquinho que tem que esperar Deus prover mesmo o básico. Se você está na estação que já tem uma certa abundância. Ou se a pessoa está naquela estação que já está vivendo coisas que nunca sonhou que viveria um dia. Mas em todas as estações, Deus é o provedor. Se Deus parar de prover, você pode ter o tanto que você tiver, que você vai lá embaixo na lama de novo. Então, assim, você acha que é pelas suas forças e é você, o mérito é seu, né? O ego vai lá em cima, cuidado, né? E aí tem vários versículos da Bíblia que fala isso, né? Que a gente não deve estar ansioso por nada, buscar primeiro o reino de Deus, que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Então é sempre bom a gente falar a palavra de Deus, né? Nesses momentos que eu tenho que realinhar, né? Porque a gente sempre vai ter que realinhar ali, não tem jeito. O padrão ficou tanto tempo, né? Esses dias eu estava na minha terapia ali, né? E aí a Marina me perguntou, falou assim, Aline, eu estava falando de um padrão, né? Ela falou assim, Aline, quantos você tem? Eu falei lá, quantos que eu tenho? Então, tem tantos anos que você está nesse padrão. Agora você quer mudar de hoje para amanhã? Não tem jeito. Então, assim, aí eu falei com ela, então um vídeo que eu escutei, que é um vídeo engraçado, que eu falei, é verdade, que a segunda fase da vida é a gente curar da primeira. Então, tipo assim, na primeira fase da vida acontece um monte de coisa, um monte de padrão errado. E a segunda, você vai ficar até curando a primeira. Entendeu? Não é? Então, assim, a nossa vida é isso aí, não tem jeito. A gente sempre vai ter que realinhar, sempre vai ter que realinhar. Então, quando nós tiramos um tempo de descanso, nós estamos dizendo, eu não sou sustentada pelo meu esforço contínuo, mas pela fidelidade de Deus. Amém. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que pensar para a gente quebrar, né, essa mentalidade de escassez que vem. É uma das formas, né, Aline? São várias coisas, mas isso aqui é o que a gente aprende no texto de hoje, né? E vamos finalizar aqui, a gente já passou um pouquinho do tempo, uma prática, né? Uma prática para a gente poder, eu quero deixar algumas perguntas para quem está aqui com a gente hoje identificar, né? E a primeira pergunta é, onde eu estou trabalhando sem parar por medo de faltar? Né? Tipo assim, o que eu estou fazendo, mas que não é por causa do meu negócio, do meu propósito, mas é porque no fundo, eu estou com medo de faltar. Então, é aquela coisa que a gente aprendeu, né, no Clube de Avanço, é a gente tentar sentir novamente, né? Principalmente nós mulheres, né? Voltar para o feminino é voltar a sentir. O que eu estou sentindo? A gente está tão trabalhando tanto, você nem sabe o que está sentindo mais. Então, assim, começa a pensar, para um pouco e pensa, o que eu estou fazendo? É medo de faltar? Ou é porque realmente eu estou trabalhando aqui para o meu propósito? O que na minha rotina revela mais esforço do que confiança? Né? Tipo assim, quando eu olho a minha rotina, o que está sendo mais esforço do que a minha confiança em Deus? Né? E onde a ansiedade financeira está disfarçada de responsabilidade? Então, assim, às vezes eu estou ansiosa financeiramente, estou falando que eu sou responsável, mas não é, às vezes não é responsável, às vezes o que está movendo lá no fundo, porque às vezes a gente está olhando no superficial, mas o que está movendo ali lá no fundo, né? E fazer essa introspecção para a gente tentar encontrar a resposta certa disso aí, né? Então, eu quero deixar aqui essas 3 perguntas de introspecção para a gente poder entender isso aí. E o que eu queria trazer hoje é isso, Aline, é a gente lembrar que a gente tem que fazer, todos nós, porque eu acho que todo mundo, né, todos nós que estamos aqui na face da Terra, já aconteceu dos nossos antepassados ter passado por períodos de escassez e a gente está carregando isso na nossa identidade, no nosso DNA.
E a gente precisa ter esses momentos, né, de fazer esse alinhamento. Sim, Nini, maravilhoso. Amei o tema. Tem que voltar mesmo, né? Ver a provisão do Senhor nas nossas vidas, conectar com Ele, né? Voltar a sentir, em vez da gente estar no modo fazer, voltar para o modo ser, né? E é esse o caminho, porque não é mais, né? É prioridade. Não adianta ter tudo e não ter a saúde. A gente às vezes quer muita coisa, aí falta a saúde, o que a gente quer? Só quer Repete. saúde. É, É, fica sendo a exato, prioridade. maravilhoso. Amei, Eline. Vamos orar? Vamos orar sim? Você pode orar para a gente? Claro. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus. Obrigada por colocar essa palavra no coração da Aline. Obrigado por falar através dela, Senhor, o quanto precisamos estar, Senhor, dependentes de Ti, Senhor, e crer, Senhor, que o Senhor é fiel para prover tudo que precisamos, Pai, independente da fase que a gente está, da situação, das circunstâncias que nós estejamos, Senhor, que nós possamos buscar a Ti em primeiro lugar, Paizinho. Toca o coração de cada pessoa que está assistindo, cada família representada, Senhor. Leva, Pai, esse episódio para muitas mais pessoas, Senhor, que a Tua palavra possa ser perpetuada, Senhor, através desse encontro que a gente tem aqui todos os sábados, Senhor, que possamos estar buscando em Ti, descansando em Ti, Senhor, e entendemos, Senhor, que não fazemos nada pelas nossas próprias forças. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Aline. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Aline. Tchau.